O tema da nossa reflexão nesta manhã é o seguinte: Jesus e Moisés. Jesus e Moisés. Quando nós falamos nesses dois nomes, esses dois nomes são personagens centrais na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus e Moisés. Vamos conhecer um pouco de Moisés. E o relato que nós tomaremos por base para conhecer um pouco a respeito de Moisés está em Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 27. Menciona alguns detalhes importantes a respeito de Moisés. Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 27. Começa dizendo: pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Alguns detalhes: Moisés foi escondido no rio Nilo durante 3 meses. E fala do decreto do rei. Que decreto era esse? Que crianças do sexo masculino de uma idade X abaixo deveriam todos eles serem mortos. E Moisés foi colocado no rio e durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter algum tempo o gozo do pecado. Agora, o versículo-chave que faz a ligação entre Moisés e Jesus, Moisés e Cristo, é exatamente o versículo 26 do capítulo 11 aos Hebreus. Veja o que é que diz: tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito. Então Cristo é mencionado,
Cristo, o Messias, aquele que viria ainda, sendo já mencionado em tudo aquilo que fora feito e revelado a Moisés. E o texto diz: tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo. Essa palavra opróbrio significa vergonha, mostrando de que a cruz de Cristo, o modo como Cristo foi crucificado, era uma vergonha. Aquelas pessoas que eram crucificadas eram exatamente aquelas pessoas que eram consideradas as piores. E Moisés aqui, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo, isto é, o Messias, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Agora, em Hebreus capítulo 11, versículo 27, o que nós queremos destacar é o seguinte: veja o que é que diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Cristo estava invisível. Moisés estava recebendo a revelação de Deus, recebeu a revelação de Deus. Ele não viu Deus, ele ouviu Deus. Mas aqui, pela fé, o que é que diz? Deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Em todos esses versículos aqui tem algo em comum. Pela fé Moisés, pela fé Moisés, pela fé deixou o Egito. Tem algo em comum: fé, a confiança inabalável em Deus. Portanto, nós fizemos uma viagem para conhecer um pouco de Moisés. Preste bem atenção, o tema é Jesus e Moisés. Agora nós vamos também conhecer um pouco de Jesus, e depois nós vamos analisar a vinculação entre Jesus e Moisés. Conhecendo um pouco de Jesus, nós já conhecemos muitas histórias, todas registradas no Novo Testamento, mas escolhemos aqui algumas só para relembrarmos, recordarmos a respeito de Jesus. E nós vamos para Mateus capítulo 1, versículos 18 a 23. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 23. Veja o que é que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou
é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Portanto, aqui a gente apenas recordou algo a respeito da presença física, da presença histórica do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, agora nós vamos ver exatamente a vinculação. O tema é Jesus e Moisés. E aí, em João, capítulo 1, versículo 45, nós vamos ver o testemunho de Moisés sobre Jesus. João, capítulo 1, versículo 45. Olha o que é que diz. Filipe achou a Natanael e disse: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. O testemunho de Moisés sobre Jesus. E interessante que diz: aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. O testemunho de Moisés sobre Jesus. Então, todos os livros escritos por Moisés apontavam, revelavam a respeito de Jesus. E aqui em João, capítulo 1, versículo 45, diz claramente: Filipe achou a Natanael e disse: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Agora nós vamos ver o inverso. Nós vimos o testemunho de Moisés sobre Jesus. Agora nós vamos ver o testemunho de Jesus sobre Moisés. Veja a interligação entre Jesus e Moisés. Por isso que é impossível a gente estabelecer só ficar no Antigo Testamento ou só o Novo Testamento. Não, há uma ligação. E veja o que é que Jesus diz sobre Moisés. João capítulo 5, versículo 46. João capítulo 5, versículo 46. Pois, se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. O testemunho de Jesus sobre Moisés. E Jesus estava falando para os judeus: olha, judeus, se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim. Por quê? Porque de mim ele escreveu. Tudo o que Moisés escreveu foi a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Então a interligação, veja, o testemunho de Moisés sobre Jesus, João 1,45, e o testemunho de Jesus
sobre Moisés. João, capítulo 5, versículo 46. Agora Jesus menciona claramente os escritos de Moisés. João, capítulo 5, 46, 47. Olha o que é que diz. João, capítulo 5, versículo 46, 47. Pois, se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas, se não creres nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Se vocês não acreditam no que Moisés escreveu, como é que vocês vão acreditar na minha palavra? Portanto, Jesus menciona e valida, autentica os escritos de Moisés. Por exemplo, Jesus falou a respeito da criação do homem e da mulher, e ele diz: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? Jesus estava se referindo a qual livro? Gênesis. A respeito de quê? Da criação. E Gênesis foi escrito por Moisés. Deus revelou a Moisés inúmeras coisas que, para que a gente compreenda, inclusive em relação a nós mesmos, de onde viemos, quem nós somos e para onde iremos. Deus revelou a Moisés. E Jesus autentica aqui quando ele diz: pois, se cresceis, se acreditasses em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas, se não creres nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, se uma pessoa não acredita no escrito de Moisés sobre Adão e Eva, como é que vai acreditar em Jesus? Está escrito. E quem escreveu? Moisés. Vamos agora para as Escrituras testemunham Jesus, aí de um modo geral. Agora Jesus, ele menciona todo o Antigo Testamento. Lucas, capítulo 24, 44 a 45. Houve um período onde o Antigo Testamento era só o Pentateuco, era só os 5 livros. Deus foi se revelando ao longo de 1500 anos àquele povo, ao povo de Israel, o povo escolhido. Durante um período de 1500 anos, Deus revelou. E aí, Lucas capítulo 24, 44 a 45, veja, as Escrituras testemunham Jesus. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora, Jesus não menciona apenas o Pentateuco. Jesus menciona o Pentateuco, menciona os profetas e menciona os salmos. E tudo isto foi cumprido em Jesus Cristo.
o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E agora nós vamos para João 5,39. Jesus, o Senhor das Escrituras. Por que nós acreditamos na Bíblia? Por que nós cremos na Bíblia? O que de fundamental tem na Bíblia? Exatamente o Senhor das Escrituras. E Jesus disse isso literalmente. João capítulo 5, versículo 39. Olha o que Jesus diz: o Senhor das Escrituras. João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então, Jesus é o Senhor das Escrituras. Nós cremos na Bíblia por causa de Jesus. Nós cremos na Bíblia por causa de Jesus. Ele é o Senhor da Bíblia. Qualquer texto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que nós lermos, nós estamos lendo a palavra autorizada, autenticada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este livro, ele continuará sendo a bússola de todos os cristãos e de todos aqueles que vierem a se converter. Jesus, o Senhor das Escrituras. E por último, Jesus mostrou um erro fundamental de um grupo religioso de Israel, chamado saduceus. Existiam pelo menos dois grupos de destaque religiosos de Israel: os saduceus e os fariseus. E aí em Mateus capítulo 22, vejam aí o que era que caracterizava os saduceus. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23. Veja o que é que diz, para a gente contextualizar. Este grupo religioso de Israel, saduceus. No mesmo dia vieram alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e interrogaram dizendo: então, uma crença dos saduceus era que a ressurreição não existia. Eles não acreditavam na ressurreição. E aí começaram a questionar Jesus. Versículo 24, Mateus 22, 24. Mestre, Moisés, veja quem eles citam. Moisés disse, e de fato Moisés disse isso. Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão.
Da mesma sorte também o segundo, o terceiro, até o sétimo. Depois de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Pois todos a tiveram. Os saduceus pensavam e estavam fazendo aqui uma pergunta capciosa. Estava querendo colocar Jesus em uma situação que ele não tivesse nenhuma saída de argumentação. Portanto, na ressurreição, como eles não acreditavam na ressurreição, eles estavam falando na ressurreição somente de uma forma hipócrita. Se eles não acreditavam na ressurreição, por que questionar Jesus sobre ressurreição? Então era uma pergunta capciosa. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa? Pois todos a tiveram. Aí veja o versículo 29, a resposta de Jesus para os saduceus. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Há algumas traduções que diz assim: errais, não conhecendo. Mas os saduceus conheciam. Eles não mencionaram Moisés, e de fato não existia essa lei, estava escrita lá. Só que a compreensão deles da lei de Moisés era errada. E Jesus diz: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí Jesus continua, versículo 30: pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então quer dizer que os anjos são seres assexuados, seres espirituais assexuados. E na ressurreição, isto é, quando formos para o céu, nem casaremos, nem nos daremos em casamento, e seremos iguais aos anjos no céu. Jesus estava dizendo, falando da ressurreição, falando a respeito da sexualidade humana, que a serventia é apenas e somente neste mundo, no planeta Terra, e que não acontecerá isso quando formos para o céu. Nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Versículo 31, Jesus ainda respondendo aos saduceus: e quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Ora, você não mencionou Moisés? Mencionou a lei de Moisés? Vocês por acaso não leram algo que diz lá? Olha o que Jesus diz: e quanto à ressurreição dos mortos, não lestes aonde? Lá no Pentateuco, o que foi dito por Deus? Eu sou, versículo 32, Mateus 22, versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Repetindo, versículo 31 e 32. Olha, saduceus, e quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele, Deus,
não é Deus de mortos, mas de vivos. E aí, quando Jesus disse isso para os saduceus, versículo 33, e as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. Portanto, Jesus emudece. Jesus fez calar aquele grupo que pensava que ia conseguir alguma coisa colocando Jesus em uma determinada situação doutrinária, e pelo contrário, eles saíram dali com uma aula de teologia. E o que eu quero destacar é Mateus 22, 29. Jesus, porém, lhes respondeu a quem? Aos saduceus: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então as Escrituras, elas são para serem compreendidas, entendidas. E os saduceus, eles estavam ali diante de Jesus, eles não compreenderam o que Moisés tinha dito lá no Pentateuco. Portanto, Jesus e Moisés estão intrinsecamente ligados pelos escritos de Moisés e pelas palavras de Jesus. Quem não acreditar nos escritos de Moisés, não acreditam nas palavras de Jesus. Quem acreditar nas palavras de Jesus, acreditam nos escritos de Moisés. Dois personagens que a gente deve refletir, estudar profundamente. Inclusive, na revista passada foi sobre o Êxodo, portanto, mencionando tudo aquilo a respeito de Moisés. Então, que Deus coloque em nossas mentes, em nossos corações, tudo isso que foi falado aqui, e que volte para nós cristãos o prazer, cada vez mais, de meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. E com certeza hoje a gente aprendeu mais algumas coisas que acrescentou o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus. Que Deus todos nos abençoe. Amém. E eu sugiro à irmã Jeane, que eu vou passar a palavra para ela agora, que a gente cante, e Valéria sabe tocar, o hino 137 do Cantor Cristão, sob a regência do nosso irmão Jair, o pão da vida. 137 do Cantor Cristão. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além, a ti, Senhor.